Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele, se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre 5 coisas que eu aprendi com as crianças, com os bebês da educação infantil. A primeira coisa que eu aprendi é que nós adultos não estamos no controle. As crianças, elas só vão transbordar, reverberar tudo que elas têm, toda essa potência que elas têm dentro delas, quando elas se sentem seguras. E você vai trazer essa segurança para a criança, tendo carinho, empatia, ouvindo essa criança, respeitando essa criança. Nós não respeitamos outros adultos, porque muitos professores, então, não respeitam as crianças, né? Então, pare para pensar um pouquinho. Nem sempre nós vamos estar no controle. Nós temos que observar e mediar, mas coisas acontecem fora do nosso controle de adulto. As mordidas acontecem, as brigas acontecem, acidentes acontecem, muitas coisas acontecem que não estão no nosso controle e nós temos que aprender a lidar com elas, respeitando as nossas crianças, porque só através do respeito nós vamos conseguir realmente acessar aquela criança. Segundo, elas refletem tudo que elas vivem, tudo que elas sentem no brincar. Por isso que é muito importante você prestar atenção nessa criança, escutar. E quando escutar, lembra que a gente escuta com o ouvido e a gente escuta também com o olho. Nós observamos as crianças. A gente fala da escuta, escutativa, né? Então isso traz muito a observação. Observe as suas crianças, observe o que ela está falando com as suas ações, porque através da brincadeira, através do brincar com outras coisas, eu trouxe um vídeo, se eu lembrar vou deixar linkado aqui embaixo, sobre a importância do brincar de bonecas. E as bonecas não são só para meninas, tá? As bonecas são para crianças, qualquer criança, então é menino e menina. E lá eu falei, trouxe isso e vou trazer aqui novamente. Gente, as crianças expressam muito através da brincadeira. E se ela está sendo maltratada, se ela está sendo mal cuidada, ela vai refletir isso claramente na hora da brincadeira. Ela vai refletir isso durante as suas ações. Então, olhe, perceba. Através dessa brincadeira, você acha que essa criança está sendo muito bem cuidada em casa ou na escola, né, pelo professor, ou ela está sendo negligenciada? As ações dela vão dizer tudo durante a brincadeira. Terceira coisa que eu aprendi sobre as crianças é que elas mostram muito sobre elas. Então elas vão mostrar as outras crianças que elas têm afeto. Elas vão mostrar os desafetos também. Outras crianças às vezes que elas não gostam. E você adulto, você tem que respeitar essa criança. Então respeite. Se a criança fala que não quer ir com tal criança, respeite. Às vezes a criança está sendo uma má influência. Às vezes a criança está batendo escondido nela. Às vezes é só personalidade que não bate. Eu vi uma vez um vídeo e eu achei muito interessante e isso é verdade. Tome cuidado para você colocar as crianças. Por exemplo, essa criança bagunça demais. E essa criança, ela é muito quieta. Então eu vou colocar junto porque na hora da atividade vai dar certo. E não, gente, não façam isso. Coloquem crianças semelhantes para eles aprenderem a lidar com eles mesmos e não serem abafados, tampados. Não sejam ignorados, talvez. Não sei qual seria a palavra certa. Por exemplo, essa criança que faz muita bagunça e essa criança é muito tranquila. Eles vão fazer atividade junto. Essa criança não vai deixar esse falar. Ele vai ficar fazendo bagunça, ele não vai deixar com que essa criança faça realmente a proposta, que desenvolva a proposta. Essa criança talvez vai ficar interrompendo, vai ficar talvez batendo nessa criança, essa criança talvez ela não vá se defender. Perceba, se você colocar uma criança, essa criança ela é muito agitada, muito bagunceira, vamos dizer esse nome, não gosto muito desse nome, mas é a verdade, né? É a realidade, aquela criança mais desafiadora, e você coloca uma mesma criança com o mesmo perfil, que normalmente o que as professoras afastam. Mas é importante deixar essas crianças porque elas vão ter que aprender a lidar com os próprios conflitos. Se esse bater nesse, ele não vai deixar quieto, ele vai bater também, e ele vai entender, opa, eu não posso bater, entendeu?
você tem essa relação, gente, isso é muito, muito importante. E às vezes uma criança que é muito tímida, colocar com uma criança muito tímida ou mais calma, tranquila, você vai ver que a proposta, ela vai surgir, ela vai ficar muito boa. Não significa que com os bagunceiros não vá, mas eles vão levar um caminho diferente. Então, claro, eu entendo que às vezes você precisa de um ar para sua cabeça, precisa dar um respiro. Mas é importante você colocar crianças de personalidades parecidas, juntas, e respeitar os afetos que essa criança tem, então deixar essas crianças próximos e ao mesmo tempo respeitar os desafetos. Às vezes aquelas crianças brigam o tempo todo, elas realmente não se gostam, a personalidade delas não bate. A gente vê isso em alguns casos específicos dentro da sala. Então, tome cuidado e respeite essa criança. Nós não temos pessoas, às vezes, dentro do nosso trabalho que nós não gostamos. Que se a diretora nos colocasse para trabalhar em sala, a gente fala, meu Deus do céu, eu jamais quero trabalhar com essa pessoa. É a mesma coisa com as crianças. E por que nós não respeitamos? Você quer ser respeitado, mas não respeita a sua criança? Então, jamais esqueça de respeitar essa criança. Quarto, é na hora da brincadeira que as crianças expressam aquilo que elas não conseguem falar. É algo mais ou menos que a gente falou antes ali, mas é específico agora falando sobre isso. As crianças, elas vão demonstrar tudo, os sentimentos, as vivências, as coisas que elas passam em casa, tudo, a personalidade delas, tudo elas vão expressar durante a brincadeira. Por isso que é tão importante o professor estar atento, o professor estar observando o que essas crianças estão fazendo, como elas estão agindo, porque às vezes elas estão passando por alguma coisa em casa, um abuso em casa, alguma coisa em casa, ou com algum colega da sala específico, uma criança, aquela criança só bate naquela, só morde aquela, só implica com aquela, alguma coisa tem. Então, vamos prestar atenção, porque as crianças, elas nos dizem muito sem falar uma palavra. Normalmente, as crianças da educação infantil, elas não conseguem verbalizar, principalmente falando sentimentos, né? Então, ele me bateu, ele não sei... Sim, eles falam, mas eles não conseguem reverberar através da fala o que eles estão sentindo. Então, preste atenção no sentimento das crianças. Quinto, as crianças, elas brincam melhor sem interrupções, tá? Tem professor que interrompe o tempo todo, quer ficar falando o tempo todo, quer explicar tudo, quer explicar o porquê é assim, porquê é assado, como funciona, o que é isso, o porquê daquilo. Gente, deixa a criança brincar. Você só interfere se a criança te pedir ajuda, se ela te solicitar ou ela fizer uma pergunta. Senão, você não interfere. Deixa com que a criança observe, com que ela experiencie, com que ela viva, com que ela tenha essa experiência por si só. Os professores interrompem muito o pensamento da criança. E, às vezes, não é nem específico dela, mas, por exemplo, as crianças estão brincando e uma lá tá brigando. Aí a professora começa a gritar, começa a dar uma de louca, e daí atrapalha a brincadeira de todo mundo, e daí já quer tirar brinquedo de todo mundo. Gente, a gente sabe que existe professor assim. Então, cuidado com a sua postura. Se você vê uma ação que você precisa interferir, tenta interferir sem gritar, sem fazer escândalo, sem interferir a brincadeira da criança que tá brincando lá do outro lado da sala, sabe? Não interfira o menos possível. E como você vai fazer isso? Você tem que ofertar propostas, você tem que ofertar materiais, contextos, observar o que essas crianças gostam e pensar em planejamentos de acordo com os interesses dessas crianças. E tudo isso já vai para um outro âmbito, né, que é planejamento e documentação e os registros, né? Mas observe e tenta não interferir. Quanto menos você interferir, melhor as crianças elas vão brincar. Então, esses são alguns aprendizados que eu tive com as minhas crianças aí. São só alguns, né? Porque a gente sabe que teve muitos outros. Se vocês quiserem, talvez um vídeo mais detalhado, deixa aqui nos comentários, que daí, quem sabe, mais pra frente eu grave. Mas espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês. E se fez sentido, curta o vídeo e compartilhe com outros professores, que eu tenho certeza que pode agregar
na vida de outra pessoa e também às vezes dá aquele insight, nossa, eu estou fazendo isso, nossa, eu estou deixando de fazer aquilo, e talvez essa pequena mudança possa mudar muita coisa aí para o professor de educação infantil, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!